Portanto, guardai isto por estatuto para vós e para os vossos filhos para sempre. E acontecerá que quando entrares na terra que o Senhor vos dará, como tem dito, guardareis este culto. Glória a Deus. Pare aqui. O que significa essa palavra Pêssah? Nós conhecemos como Páscoa. Você vai aprender que essa palavra tem alguns significados. O principal é passagem, mas ela também quer dizer pular. Fala assim, pular. Porque quando Deus estabelece essa festa, que é a festa mais importante de Israel, e toda festa de Israel ela é muito importante, porque ela tem um significado bíblico, ela tem um significado histórico, geográfico e escatológico, de algo que vai acontecer. Então, a Páscoa é o início de tudo. Tem a primeira festa, que é a festa dos pães asmos, pão sem fermento. Quando isso acontece, quando Deus dá essa ordem, o povo hebreu pega o pão sem ter tempo de levedar e sai correndo com aquele pão. Então, ali cria-se a festa dos pães asmos, os pães sem fermento, porque não deu tempo, mas tudo isso tinha um ensinamento para nós, que eu vou compartilhar um pouco com vocês. E depois da festa dos pães asmos, tem a Páscoa, e depois de 3 dias, as primícias, e 50 dias depois, Pentecoste. Fala para o teu irmão assim, Pentecoste está chegando. Talvez você não sabe o que quer dizer Pentecoste. Pentecoste quer dizer uma colheita. Jesus foi a semente que Deus plantou para colher filhos 2000 anos depois em Jacareí. Você acha que Deus planta bem ou não? Meu Deus. Eu estou animado hoje, irmãos. Você fica animado aí. Então, a história vai nos ensinar desde os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, que Deus tinha uma terra prometida. E quando chega em Jacó, Jacó tem os seus filhos, e você conhece bem, e um deles se chama José, e José, por uma direção de Deus, por um plano perfeito de Deus, ele chega até o Egito, e ali Deus o prospera, e ele livra todo o seu povo de uma morte através do Egito. Ele consegue salvar o teu pai, a tua família, o teu povo, e ele prospera no Egito. Deus prepara um lugar chamado Gozã. Aquele lugar é um lugar próspero, um lugar abençoado. Mas quando José morre, vai trocando os faraós, os reis, e aí ninguém mais lembra de José, e o povo hebreu, o povo de Deus, ele fica cativo, escravo. E a Bíblia vai nos ensinar que por mais de 400 anos eles foram cativos, escravos no Egito. E aí entra Deus. Eu não sei se tem alguma área da sua vida que você é escravo ainda, mas eu quero dizer que Deus sempre tem uma libertação para essa área. Não importa quanto tempo passa, Deus quer te libertar, porque Páscoa também é libertação. Então, Deus dá uma ordem a Moisés, então Deus levanta Moisés, Moisés que já tinha saído do Egito, Moisés que já tinha ido para o deserto, estava trabalhando, conheceu o seu sogro, a sua esposa, estava lá, não queria mais saber do Egito, e Deus dá uma voz de comando: Moisés, volta, porque eu preciso libertar o meu povo. A boa notícia que eu quero te dar é que Deus sempre vai usar alguém para libertar o teu povo. Deus vai usar um profeta dele para libertar o teu povo, para dar uma direção e um destino. Mas a Bíblia diz que esse povo clama, e Deus escuta o clamor de um povo. Guarda isso que eu vou falar para você. Deus não age pela necessidade, Deus age pela intercessão. Vou falar de novo: Deus não age onde tem um necessitado, Deus age onde tem alguém que clame a Ele. Então cutuca o teu irmão e fala: abra a tua boca e clame ao Senhor.
E Ele vai te responder. Quem crê, diga amém. Então, quando o povo clama a Deus, Deus envia Moisés. Ele dá uma ordem, Moisés vai até Faraó e fala para ele libertar o povo. E você já conhece, eu vou correr aqui para a gente ganhar tempo. E ele chega em Faraó, e a Bíblia diz que Faraó endurece o coração, ele não quer libertar o povo, então começa a vir as pragas. E cada praga representava um deus egípcio. Então os egípcios tinham um deus que parecia uma rã enorme, então Deus envia as rãs para dizer: esse Deus não é, mas eu sou. Então ele tinha um Deus que parecia um piolho, Deus manda piolho. E o rio Nilo, que era um rio santo, sagrado, Deus faz aquele rio virar sangue. E assim sucessivamente as pragas chegam. E tem uma praga que é uma das últimas, que é do gafanhoto. A Bíblia diz que o céu fica negro de tanto gafanhoto, que nenhuma árvore sobre no Egito. Os gafanhotos destroem tudo. Então o coração de Faraó começa a se quebrantar. Ele fala: não, tudo bem, vocês podem ir. Quem que vai? E Moisés fala: vai os jovens, os velhos, as mulheres, os gados. Meu Deus, Deus tem uma palavra aqui. O que Deus tem para você, que o inimigo está segurando, é muito mais do que você imagina. Não se contente com pouco, porque Deus é Deus de muito. Então o inimigo, ele vai querer barganhar com você. Pode levar só os homens, deixa as mulheres. E Moisés fala: não, é todo mundo. Então Faraó, a Bíblia diz que Deus endurece seu coração. E novamente vem mais uma praga. E tem uma praga que fica noite, uma escuridão. A Bíblia diz que as trevas eram tão densas que dava para tocar nas trevas. E essas trevas ficam por 3 dias. 3 dias sem a luz do sol, 3 dias sem amanhecer o dia, 3 dias sem luz. Mas a Bíblia diz que na casa dos filhos de Deus tinha luz. Pastor, o que você está dizendo? Que não importa o tamanho da treva que vai assolar Jacareí, ou o Brasil, ou o mundo, na casa de um filho de Deus haverá luz, porque Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Então havia luz na casa dos filhos de Deus, e Deus dá uma ordem, e você acabou de ler. Moisés fala para o meu povo se preparar, porque algo sobrenatural vai acontecer. E a palavra que eu tenho para você hoje é essa: se prepare, não entristeça o Espírito Santo, porque algo sobrenatural vai acontecer. E o meu desejo é que você permaneça para ver o que Deus vai fazer. E eu vou ser profeta desse lugar, você vai ver o que Deus vai fazer nesse lugar, nessa cidade, nessa nação. E Deus não te chamou para ser um espectador. Deus te chamou para participar do que Ele quer fazer, e Ele vai fazer. Então a Bíblia diz que vem a última praga, e Deus fala para Faraó que todos os primogênitos vão ser mortos, desde os animais até o filho de Faraó. Então todos os primogênitos iriam ser mortos, se ele não obedecesse, se eles não libertassem o povo. Mas tem um detalhe interessante que Deus falou comigo essa manhã. Quando Moisés chega a Faraó, ele fala: liberta o povo de Israel, para que nós possamos servir ao Senhor. Isso ficou na minha cabeça, irmão. Eu sou liberto para servir. Deus quer te libertar da escravidão do Egito, para que você sirva o Rei Jesus. Então guarde isso.
Se você não servir a Deus, eu e você, nós não vamos servir para nada, irmãos. Só tem um sentido de Deus te libertar: servir a Ele de todo o teu coração. Mas o que Deus está procurando é aquele que serve por amor, não por recompensa, não por aplausos, não por muito bom, não, é por amor. Eu dei um testemunho essa manhã que eu amava servir os meus pais. Na minha casa que eu morava, tinha uma padaria a 150 metros de distância. Então meu pai e minha mãe pediam: vai comprar um pão. Eu ia correndo, irmãos, eu queria ir o mais rápido possível, para voltar o mais rápido para o meu pai e minha mãe falar: você já foi? Era uma alegria servir. Quem já viveu isso? Tinha aquele prazer de servir. E Deus está procurando esses filhos que tem prazer em servi-lo, não pelo que Ele pode dar, mas por quem Ele é. Ele é meu Pai, eu amo Ele, então eu vou servir de todo o meu coração. Então, Deus dá uma direção para aquele povo: entra na sua casa, prepare a sua família, pega um cordeiro, ali vai começar a Páscoa. Você faz uma contagem, vê se aquele cordeiro dá para todo mundo. Se você vê que vai sobrar, chama a família vizinha, aleluia, porque o Deus que eu conheço é um Deus de relacionamento, é um Deus que Ele não quer que você fique individualizado ou individual, ou você fica isolado, não, porque quando Adão e Eva ficou isolado, o pecado entrou. Então Deus quer que você se una ao teu irmão, se una ao teu vizinho. Por quê? Porque juntos vocês serão mais fortes. Então a Bíblia diz que a família se reúne, e se o cordeiro fosse grande, chama outra família, chama outra, porque não pode ter desperdício, e vocês vão comer tudo. E o sangue que você preparou, esse cordeiro, o sangue que foi derramado na bacia, você vai pegar esse sangue e vai passar no umbral da porta. Porque quando o espírito da morte vier e ele enxergar o sangue, ele vai ter que pular. Por isso Páscoa é pular. O inimigo vai ter que pular a tua casa, porque a tua casa está marcada com o sangue do Cordeiro. Escute isso. Eu fui descobrir ano passado com um arqueólogo, ele é brasileiro, e ele diz que as vergas da porta, o umbral, não sei como você prefere chamar, das portas egípcias, todas elas tinham uma oração. E era uma oração aos deuses egípcios, aos deuses pagãos. Então aquela oração era uma oração de proteção. Aleluia. Então Deus fala: coloca o sangue do Cordeiro sobre essa oração e mostra para ele quem é o verdadeiro Deus que protege de verdade. Aleluia! Então ele estava mostrando, apontando que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava vindo. E o sangue dele iria nos proteger. Eu quero te dar uma boa notícia. O sangue de Jesus tem todo o poder. Não, vou falar de novo. O sangue de Jesus tem todo o poder. Por isso, quando você for libertar uma pessoa que estiver possessa por demônios, você pede para ele repetir: o sangue de Jesus tem poder. Se ela não conseguir falar, é que ainda há demônios, porque o demônio não consegue pronunciar, porque ele sabe que Deus te deu uma autoridade maior do que dele pelo sangue do Cordeiro. Então a palavra que eu quero deixar para o teu espírito: não dê lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo, porque a autoridade está sobre a tua vida pelo sangue do Cordeiro. É nós que damos lugar a ele. Quando nós reclamamos, quando brigamos, quando ouvimos mentira, quando pronunciamos mentira, quando deixamos a tristeza entrar e falamos. Irmãos, isso é para mim, essa palavra é para todos nós.
Não dê lugar ao diabo. Abra a tua boca e começa a profetizar o que Deus é bom, o que Ele fez, o que Ele vai fazer, quem Ele é. E o diabo vai fugir de você, ele vai fugir da tua casa, porque o sangue de Jesus tem todo o poder. E pelo sangue de Jesus, você e eu, nós temos a autoridade para pisar a cabeça do diabo. Então, esse ensinamento vai nos ensinar algo para que a Páscoa possa nos libertar. Tudo que é do Egito precisa ser apagado da nossa vida. Tudo que for do Egito tem que ser retirado, para que o sangue de Jesus tenha poder sobre a tua vida. Quando eles chegam na terra prometida, o Senhor fala para Moisés no Monte Sinai: tire a sandália dos seus pés, porque o lugar onde pisa é santo. Sabe por quê? Porque a sandália deles era do Egito ainda. Segundo alguns estudos, aquela sandália tinha a imagem do Deus Ra, que é o Deus do sol. Então Deus não divide a honra e a glória dele com ninguém. Por isso, da minha boca não pode sair murmuração e adoração. Deus não divide a honra e a glória dele com ninguém. Se você errar, e eu também, faça como irmã, peça perdão ao Espírito Santo. O que Deus está nos ensinando é que você não pode ter uma vida dúbia, você não pode uma hora falar de palavras torpes e depois adorar, não. Use a tua boca para engrandecer esse Deus vivo e poderoso. Então Deus fala: tira a sandália dos seus pés, porque a terra onde pisa é santa. Eu não divido a minha glória com ninguém. Sabe, um dos ensinamentos que a Páscoa nos ensina através dos judeus é que quando chega nessa semana, eles tiram todo o fermento. Todo o fermento é retirado das casas. E Jesus disse: não se contamine com o fermento de Herodes. O que é o fermento de Herodes? É o humanismo, tudo que é tecnologia, ciência, e tudo que é aquilo que impressiona os seus olhos. Cuidado, se você colocar isso no lugar de Deus, Deus vai te cobrar. Então eles tiram todos os fermentos naquela semana da Páscoa, e eles colocam num cômodo de fora, e as mães hebreias, com muita sabedoria, elas deixam alguns. E aí as crianças procuram, e quando a criança acha: mamãe, achei, parabéns, aí a criança tira. E Deus nos ensina que tudo que é fermento quer dizer pecado, malícia, nós temos que tirar da nossa vida. Cuidado com só um traguinho, só um baseadinho para relaxar, só um golinho, só uma olhadinha. Cuidado, uma olhadinha de Davi custou muito. O Espírito Santo está falando aqui: tire hoje é noite de Páscoa, tire o fermento que vai azedar o grande pão que eu estou fazendo na sua vida. Tem uma grande obra, olha aqui, olha o pai fazendo assim com a mão, ó. Ele está preparando. Ei, olha para mim, olha o pai fazendo isso aqui, ó. Tem hora que você vai ser amassado e é pelo Pai. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo conduziu Jesus até o deserto. A Bíblia diz que Deus perturbou, fechou o coração de Faraó, para que Faraó fosse atrás do povo. Por que Deus não acabou com Faraó lá no Egito? Não, porque Ele quer te ensinar, Ele quer me ensinar também, que o inimigo sempre vai te perseguir, mas se a tua fé continuar nele, Ele sempre vai te livrar, Ele sempre vai te proteger, porque Ele é um Deus presente, Ele é Emanuel é Deus conosco, Ele não vai te desamparar. Mas as lutas não vão acabar.
Fala isso para o teu irmão, as lutas não vão acabar. Mas permaneça firme. Aleluia. Hoje alguém me perguntou, meu pai foi almoçar na casa dele, ele falou assim, por que Deus pediu Isaac para Abraão? Eu falei, pai, o que Deus ia fazer na vida de Abraão era muito grande. Ele precisava ver onde estava o coração de Abraão. Ei, quem aqui é provado? Levanta a mão. Ah, então Deus tem uma obra grande na tua vida. Começa a glorificar aí. Tem algo grande chegando. Mas Deus quer ver o teu coração. Ei, olha para mim, Deus quer ver a tua reação. Então a Bíblia diz, e aqui é um dos maiores espetáculos da Bíblia, que eles chegam até o mar. E quando eles estão saindo, Faraó libera todo mundo agora. Agora pode ir os jovens, os velhos, as mulheres, os bois, os cavalos, o jumento, tudo. Ah, e tem mais uma coisa ainda. Deus fala assim, pede uma oferta para eles. E a Bíblia diz que os egípcios ainda dão o ouro e a prata. Tem alguém que já pegou aí. Tem ouro e prata na mão do ímpio que vai vir para a sua. Não queira nada de ninguém, não. Porque na passagem, na Páscoa, aleluia, Deus vai te abençoar. Não, vou falar de novo. Hoje é noite que Deus quer te abençoar, porque Ele vai te libertar. Então, quando aquele povo é liberto, eles levam todas as riquezas do Egito e vai embora. Só que a Bíblia diz que o próprio Deus, meu Deus, ele toca o coração do faraó, e Faraó fala assim, mas como assim? Como eu deixei eles ir? Vamos atrás deles. Junta 600 cavaleiros, generais, um exército, e vai atrás. E você conhece essa passagem? E Moisés fica, e agora? E o povo já começa a murmurar, meu Deus, e Jacareí não tem isso. Mas como o povo de Deus gosta de murmurar, Jesus. E ele fala, será que lá no Egito não tem túmulo? Porque a gente poderia ter morrido lá, agora nós vamos morrer aqui. Não tem nem um velório. Não tem nem Campo Santo aqui. Nem Tobias. Fazer comercial dos dois, né? Vai que tem alguém aí. Não tem. Mas sempre vai ter alguém que vai falar, ei, o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. E esse cara sou eu para falar hoje na sua vida, o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. Ele tem uma aliança com você. E aliança é algo bilateral, precisa de no mínimo 2 pessoas. E eu quero te dizer que o outro lado, ele é fiel, aleluia. Se você ser fiel, Ele é fiel, vai acontecer, porque Ele é fiel. Aleluia! Meu Deus! Então Moisés pega o seu cajado, o mar se abre, e aquele povo começa a passar seco, e a Bíblia diz que 2 paredes de água do lado. Meu Deus, irmãos, eu preciso imaginar uma cena dessa. Eles andando a seco, e a Bíblia diz que os cavaleiros de Faraó vêm atrás. Só que entre o povo de Deus e os cavaleiros de Faraó existia uma coluna. O mesmo Deus que iluminava o caminho deles e aquecia porque estava frio, pro lado de lá era trevas. Era tormenta. Eles se perdiam, quebrava as carroças. Eles travavam, eles não conseguiam andar, eles não conseguiam sair do lugar. Ei, olha para mim, o mesmo Deus que você acabou de ler, que fez o espírito da morte pular a casa do povo de Deus, permitiu que o espírito da morte matasse os inimigos. O mesmo Deus que está protegendo você nesse momento,
está destruindo os seus inimigos imediatamente. O mesmo Deus, aleluia, que te abençoa, Ele te guarda. E a Bíblia diz que quando eles chegam do outro lado, é tão incrível, irmãos, que você pode ler, que você vê no filme eles atravessando todo mundo, e aí o mar se abrindo. Não, o mar se fechou quando eles estavam no mar. Aí o milagre fica mais bonito ainda. A metade do mar está aberta e a outra metade se fecha. E os inimigos são submersos naquelas águas. E aí entra uma profetisa, porque o profeta ele sempre enxerga na frente. Por isso eu quero ser profeta na sua vida. O tempo de cantar chegou. E a profetisa Miriam pega o seu pandeirinho. Você imagina um povo que saiu correndo, que não esperou nem o pão levedar. Levou o pão mesmo sem levedar. Mas ela levou o seu pandeiro. Porque ela sabia que depois que Deus desse o livramento, ia ter festa, ia ter louvor, ia ter adoração, aleluia. E o que Deus manda eu te dizer essa noite: prepara o teu pandeiro aí, prepara o teu instrumento, prepara a tua voz, porque haverá o tempo de cantar chegou, porque o Senhor te libertou do Egito. Então quando eles chegam do outro lado, eles festejam a Deus, e ali Deus estabelece a festa da Páscoa, passagem, o meu povo passou. E o que eu queria dizer para você é que a dificuldade ela não vai deixar de existir. Levanta sua mão aí se você recebe essa palavra. A dificuldade não vai deixar de existir, mas Deus vai te livrar. Mas eu quero, irmãos, eu escrevi mais de 20 versículos aqui, eu não vou ler. Eu quero que você entenda isso. Olha para mim. O inimigo ele vai continuar te perseguindo mesmo depois que você se libertou da escravidão. Mas Deus sempre vai estar com você. E Deus vai curar alguém agora, eu sei que vai. Quando você olhar e dizer: é impossível, eu não tenho mais para onde ir, Ele vai dizer: tudo é possível ao que crê. O que você tem na sua mão? E Deus está falando: levanta o teu cajado. Levanta o teu cajado. Levanta os seus 5 pães e 2 peixes. Levanta o que você tiver. Levanta o que você tiver e coloque na mão de Deus, coloque na presença de Deus. Deus está falando: sabe por que você está cansado nessa guerra? Porque você tomou a guerra para você. Coloca Ele como o Senhor dos Senhores, coloca Ele como general desse exército para você ver o que vai acontecer. Porque enquanto eu e você se achar autossuficiente, Ele não pôde entrar na batalha. Mas se Ele entrar na batalha, os inimigos vão ser derrotados. Então eu quero que você viva esse estilo de vida de Páscoa. A Páscoa te liberta. Fala assim: a Páscoa me liberta. Mas eu preciso apagar tudo que é do Egito. O que é o Egito? A escravidão. Quem aqui já foi escravo um dia? Eu já. E hoje tem pessoas dentro da igreja que é escravo. E talvez um escravo de um medicamento. Talvez escravo de uma pornografia. Talvez escravo de um vício. De uma bebida, de uma maconha, eu não sei. Eu sei que Deus está aqui.
E Ele está dizendo: hoje é um bom dia para mim te libertar. É só você querer. Tem alguém que quer? Diga eu, aleluia. Porque Deus gosta de uma igreja sincera. Diga: eu quero ser liberto hoje. Aleluia. A Bíblia diz que uma mulher, ela chega aos pés de Jesus. E quem é ela? Uma prostituta. E ela está com um vaso de alabastro, meu Deus, caríssimo, com um perfume nardo puro, caríssimo. E o perfume, irmãos, o verdadeiro perfume, ele tem um poder de atração. Então aquela mulher era prostituta. E quando ela usava aquele perfume, ela atraía homens. Quem está entendendo aqui? Eu não preciso entrar em detalhe. E de repente ela encontra o amor da sua vida. Oh! E ela quebra aquele vaso. E ela derrama todo o perfume aos pés dele. Esse perfume era tão caro, uma vez eu estudei, que 5 ml dele era presente que as pessoas, os ricos, presenteavam os reis. E segundo os estudiosos, ela derrama 45 ml nos pés de Jesus. Porque ela não estava diante de um rei, ela estava diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Mas o que ela quis ensinar é assim: eu não preciso mais do Egito. Eu não quero mais atração para mim. Eu derramo toda a minha oferta aos pés dele. Porque a partir de hoje eu quero que todo mundo olhe para os pés dele. Esse tem que ser o meu estilo de vida. Às vezes as pessoas chegam: pastor Felipe, como você foi usado aquela palavra? Eu falo: irmã, calma, que usado até um jumento é. É ele, a glória é dele, o louvor é para ele, a honra é dele. Tudo é dele. Cuidado até com esse negócio de: nossa, como você é usado. Cuidado. Quando alguém fala: nossa, você é usado demais, fala: um jumento também é na Bíblia. A glória é dele, irmãos. Claro que eu sou usado, porque se eu não fosse usado eu nem estaria aqui. A glória é dele. O que te vai libertar do Egito é você tirar toda a atenção de você e colocar toda a atenção para ele. Aleluia, o sangue dele é suficiente, o sangue dele me libertou, o sangue dele fez tudo. É Jesus chamar um homem chamado Levi, que depois se torna Mateus, que era um colhedor de impostos, que era um homem rico, porque era uma profissão que ganhava dinheiro. E ele fala: Mateus, Levi, me siga. E ele deixa tudo. Ele deixa tudo que representa o Egito. Porque ele trabalhava para os romanos e era judeu, e ninguém gostava dele. O judeu não gostava porque ele trabalhava para o romano, e os romanos não gostavam porque ele era judeu, então ninguém gostava dele. Ah, meu Deus. Mas tem um que ele olha para ele e fala: ninguém gosta de você, mas eu gosto. Na verdade eu não gosto, eu te amo. E porque eu te amo, eu vou te libertar. Ei, não se preocupe se ninguém gosta de você. Ele gosta. Na verdade, ele te ama. E aquele homem deixa tudo. E o que eu quero aprender essa noite, que é a Páscoa, eu preciso deixar tudo para seguir uma voz de comando de Deus. Eu preciso deixar tudo para servir verdadeiramente o único que é digno de ser adorado. E mais um homem que me ensina e deixa tudo é um pequenininho. Deus também ama os pequenininhos. Glória a Deus. Ele sobe numa árvore alta, brava. Ele era rico. E o nome dele era Zaqueu.
Ele passa por cima do seu orgulho, ele passa por cima do seu status. Imagina, ele era de uma família rica e todo mundo fala: o que você está fazendo aí? Você é um homem de pose, de posse, de status. E ele sobe a árvore. Então um detalhe interessante, naquela época não tinha calça jeans. Era saião, irmão. Com certeza alguém viu que não devia ver. Mas ele não estava nem aí, porque ele queria ver o mestre passar. Ele queria ver aquele que João Batista viu e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele disse: eu sou muito pecador, mas eu vou ver aquele que tira o pecado do mundo, aquele que é a verdadeira Páscoa, aquele que arranca o meu passado do Egito e me coloca em Canaã de Deus. Aleluia! Então o mestre olha para ele: ô Zaqueu, desce daí, rapaz. Ó Jesus carioca, desce daí, rapaz. Jesus fala para ele: sorria, rapaz. Qualquer dia eu vou tomar café de novo na sua casa. Jesus fala: sorria, me convém almoçar na tua casa. Jesus entra na casa de um pecador. Mas quando Jesus entra na casa de um pecador, olha para mim, o pecador deixa de ser pecador imediatamente. Por isso hoje nós nos deparamos com muitos convencidos, mas não convertidos. Porque o convertido ele não consegue fazer tudo de novo. Ele fala: Senhor, eu roubei, mas eu vou devolver. Quem eu defraudei, eu vou restituir 4 vezes mais. Sabe aquela fortuna que eu tenho? Eu vou dividir com os pobres. Aí Jesus: é mesmo? É. Então hoje a salvação entra na tua casa. Para que haja salvação tem que ter arrependimento. E arrependimento não é remorso. Preciso falar isso, irmãos. Sabe o que é remorso, Rafa? Eu brigo com você: Rafa, não gostei de você hoje, esse óculos seu não tá legal, essa camiseta não tá legal, o seu cabelo não tá legal. Eu te xingo. Aí eu vou lá orar e o Espírito Santo falou: por que você fez isso com o Rafa? Eu volto: Rafa, me perdoa. Claro, dá um abraço aqui, abraço aí, Rafa. De longe mesmo. Assim. Aí na outra semana eu vou: Rafa, não gostei do seu óculos, não gostei da sua camiseta, não gostei do seu cabelo. Isso é remorso, irmãos. Deus está falando aqui. E o que é arrependimento? Arrependimento, eu peço perdão e eu não brigo mais. Arrependimento é mudar de rota. Eu estava andando para cá, eu me arrependi, agora eu ando para cá. Senão eu sou um pecador gospel. Senão eu sou alguém que vivo no Egito. Porque o mais difícil para Deus não foi tirar o povo do Egito, mas foi tirar o Egito dentro do povo. O povo continuava murmurando, continuava reclamando. Toda dificuldade era reclamação. E Deus está levantando uma nação de adoradores. E o adorador, ele adora na dificuldade, ele adora na saúde, ele adora em qualquer lugar. Isso é um verdadeiro adorador. Adorar quando tudo vai bem é fácil. Meu Deus. Mas Deus está levantando um povo que adora em todos os lugares. Em todos os lugares. Que saia da tua boca adoração. Não é, pastor, que você não sabe, os cavaleiros de Faraó estão aí. Leva o seu pandeiro. A hora que Deus derrubar um por um, você vai cantar louvores ao Senhor. A Bíblia diz que Moisés, ele cria um salmo lindo de adoração. Fala para o teu irmão: adore, irmão.
Deus te chamou para adorar. Aleluia. Eu vou encerrar dizendo que a Páscoa também é ressurreição. Porque Ele vive. Eu posso crer no amanhã. O povo de Israel tinha desespero em arrumar a cidade para a festa da Páscoa. E eles não sabiam que o Cordeiro Pascual estava ali naquela cruz. Eles falam, arruma logo. Tem 3 lá, quebra os ossos deles para que eles morram rápido, para a gente tirar, para limpar a cidade, para deixar bonitinho, organizado. Quando eles chegam em Jesus, eles não podem quebrar os ossos. Porque o profeta já tinha profetizado que nenhum dos seus ossos seriam quebrados. Não, você não está entendendo. Existem promessas para a sua vida. E se você permanecer no propósito, essas promessas vão se cumprir. E nenhum fio de cabelo vai ser tocado se Deus prometeu algo diferente. Pastor, como uma promessa não se cumpre? Quando eu não obedeço. Se eu obedecer, Jesus foi obediente até o fim, a Bíblia diz. Todas as promessas dele vai se cumprir. Deixa eu te falar. Tem mais de 100 promessas aqui para você. E a outra parte é fiel para cumprir. Então a Bíblia diz que eles vão e quebram os ossos dos outros 2, e Jesus já estava morto. Então fura o seu lado, sai água. Então tira os corpos, limpa aí essa sujeira aí. Aí vem um intercessor, José de Arimateia, ele vem interceder diante de Pilatos, de Caifás, ele pede o corpo dele, deixa eu cuidar do corpo. E ele pega o corpo, ele leva para o seu túmulo, o túmulo que ele tinha comprado para ele, o túmulo zerado, não tinha sido usado ainda, e ele coloca Jesus lá. Eles enrolam um pano aqui e um outro aqui. Então é na sexta-feira, uma sexta-feira de trevas. O céu escureceu, terremoto. Soldados romanos se converteram ali, porque disseram verdadeiramente ele era o Filho de Deus. Outros ficaram duros. E a Bíblia diz que Caifás pede para Pilatos que envie os soldados romanos. O maior exército daquela época. Se você estudar os exércitos, talvez um dos mais preparados e treinados, o exército romano. Homens preparadíssimos, fortes, inteligentes, são designados para cumprir algo impossível. Então eles ficam na frente do túmulo, fazendo vigília, 24 horas, sexta, sábado, e quando o dia está raiando, ainda de madrugada, de sábado para domingo, eles olham para o céu e vê uma luz. E a Bíblia diz que vem um anjo, que o seu aspecto era como de um relâmpago, e ele desce. E aquela pedra rola. Eles caem como mortos. E de repente, daquele túmulo escuro, vazio, sombrio, triste, uma luz sai de dentro para fora. É a luz do mundo. É a luz de Jesus. Ele ressuscitou. Aleluia, Ele está vivo.
A luz do mundo raiou. E fique de pé. Isso é Páscoa. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo ressuscitou. E ali se cumpriu tudo o que Deus já tinha feito através de Moisés. O sangue dele nos redimiu. Coloca a mão assim nessa pessoa que está do seu lado e fala assim: o sangue dele te redimiu, pagou as suas dívidas. Então hoje você é livre.